Glória a Deus. Boa noite de novo. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 4 ao 13. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, nós acabamos não colocando no Lagoinha News, mas no próximo sábado, às 16 horas, o Legacy estará encabeçando, mas não é apenas para o Legacy, é um convite para todos que querem participar, um evangelismo aqui no bairro. Nosso desejo, queridos, é falar do amor de Jesus para cada casa, e a gente precisa de você. Então, depois o Tiago vai estar aqui no final, né? Você pode falar com ele, fica em pé aí, Tiago, vira de costas aí, pessoal. Esse é o Tiago Cardoso, tá, gente? Que tem um festival de Tiago nessa igreja, né? Ele é o Cardoso. Então, fale com ele aí, faça parte, tá? Às 16 horas, no próximo sábado, esse evangelismo. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 4. A palavra de Deus diz: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram-lhe: É de paz a tua vinda? E respondeu ele: É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco é este que o Senhor escolheu. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu tenho certeza que sim, você saiu da sua casa para isso. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e pedir pessoalmente para o Espírito Santo trazer uma palavra revelada ao seu coração. Feche seus olhos e faça essa oração. Papai, nós estamos nessa casa por tua causa. Senhor, se há algo que nosso coração se alegra, é ouvir a tua voz. Nós queremos e precisamos tanto, Senhor, de uma palavra vinda do céu para o nosso coração. Algo que só o Senhor pode fazer. Não há inteligência humana que possa tocar no nosso espírito, mas o teu espírito pode derramar sobre nós. Por isso que haja do céu uma palavra rema, uma palavra revelada no nosso coração. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Chega onde nenhuma palavra humana pode chegar. Nosso coração se abre e se rende, Pai. Nós adoramos ao Senhor com a nossa presença, nós adoramos ao Senhor com as nossas mãos, com a nossa voz, mas agora nós queremos aquietar a nossa alma e te ouvir. Fala conosco, Pai, eu te peço, usa a minha vida. Senhor, eu me rendo diante do Senhor, declaro a minha dependência total, absoluta e restrita ao teu Espírito Santo. Que o Senhor se agrade de falar aos nossos corações, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos e o nosso coração esteja pronto, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que todos aqui, independente do seu nível de conhecimento do Senhor, obrigada, Beth, você já ouviu falar sobre Davi, amém? É impossível, né? Quem é que não conhece a história de Davi e Golias? Quem é que não conhece a história de Davi como um rei, como alguém que guerreava de maneira tão hábil? Um rei segundo o coração de Deus. Quantos salmos nós temos que são proféticos, né? Ele fala, são salmos messiânicos. Davi, ele é usado de uma maneira tão tremenda, a sua vida é tremenda. E nós vemos na vida de Davi algo tão maravilhoso, que Davi cumpre o propósito para o qual ele nasceu.
Agora, algo tão lindo em Deus, queridos, é que Deus é Deus de vivos. Amém? Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. Deus, Ele permite que nós conheçamos a história de homens como Davi para que possa nos inspirar. E existe uma coisa que nós percebemos, que Davi é um rei segundo o coração de Deus. Mas a sua vida, ela não começou com Davi reinando. Davi ele não nasce no palácio. Davi, ele não nasce descendente de um rei. Ele não herda um reino. Ele vai ser construído como rei. E esse momento que nós lemos aqui, ele mostra para nós o momento em que ele é ungido. Agora entenda algo. No momento em que Davi, ele é ungido rei, eu não sei se você percebeu aqui nas escrituras, mas esse texto, o último versículo que nós lemos, que está projetado aqui, aqui não está aqui, ele diz o quê? Que o Espírito do Senhor, ele se apossou de Davi naquele momento, e Samuel retornou para Ramá, e ponto, acabou. E então, quando nós continuamos lendo Samuel, nós vamos descobrir que Davi voltou para a sua rotina de vida. E sabe de uma coisa? Somente décadas depois, aproximadamente 13 anos depois, é que Davi vai ser constituído rei. Não é no palácio que Davi é treinado. Davi é treinado de outra forma. E somente 7 anos depois que ele toma posse da primeira parte do reinado em Israel, é que ele vai tomar posse dessa promessa que aconteceu na vida dele. Então, eu quero dizer algo para você nessa noite. Entre o momento em que você recebe a palavra de Deus, até o momento em que ela se cumpre, existe algo chamado processo. Existe algo chamado crescimento. Deus nunca vai dar algo para nós se nós não estivermos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. E o nome desse crescimento é processo. Então, eu quero dizer algo para você nessa noite. Crescer dói. Amém? Dói ou não dói? Dói. Crescer dói. Mas o nome da ferramenta que Deus usa para que a gente cresça é processo. Então, a palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje é: abrace o processo e cresça. Olha para quem está do seu lado e fala assim: abraça o processo e cresça. Então a gente percebeu aqui que a primeira coisa que acontece na vida de Davi é que ele vai passar por um processo de crescimento. Ele recebe a unção de Samuel. Ele é encontrado no lugar onde ele estava. E aqui a gente tem uma grande lição também, querido. Quando você está pronto, o Senhor te acha. Não interessa onde você está. Às vezes nós vivemos algumas crises internas, porque algumas coisas ainda não aconteceram na nossa vida. Eu quero dizer algo para você: se não aconteceu é porque você não está pronto. Porque quando você estiver pronto, você pode estar lá no meio das malhadas, você pode ter sido desconsiderado pelo seu pai, você pode ter sido desqualificado para qualquer pessoa, mas quando você está pronto, Deus te acha. E detalhe, Ele manda buscar. E terceiro detalhe: ninguém se assenta para comer enquanto você não chega. As coisas não acontecem enquanto o ungido do Senhor não vem para viver o seu propósito. Então não se apresse, não se apresse. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você acerca de processo é uma coisa que é fundamental, que Deus sempre usa nos seus processos, é uma coisa chamada tempo. Eu acabei de falar para você que Davi, ele recebeu essa unção nesse momento, mas muita coisa, vai rolar muita água por debaixo da ponte, até o momento que Davi vai ser ungido rei. E sabe, queridos, não vão ser coisas muito fáceis de digerir, não. Sabe o que vai acontecer com Davi? Davi, ele vai ser chamado para tocar lá para Saul, para que um espírito maligno saia dele. Ele vai vencer o gigante. De repente ele vai ser aceito no meio dos soldados, mas ele vai ser perseguido. E sabe de uma coisa? Ele já tem a unção, mas o palácio não está com ele, a coroa não está com ele. O tempo é uma coisa que Deus usa para trabalhar em nós. E nós vemos aí então que vão se passar 13 anos do momento da sua unção até que ele seja coroado. E somente depois de 7 anos, então ele vai ser rei de todo Israel. Agora, olha que coisa interessante, Davi não tem pressa em assumir o trono. Deus falou, ele fará. Nós precisamos ter um cuidado de não achar que a gente está pronto antes de estar pronto. Sabe por quê? Bênção fora de tempo perde a sua categoria de bênção. Quantas pessoas são roubadas por quererem viver a bênção de Deus em momentos que não são?
Você sabe que, eu não sei se você já ouviu falar, mas nós estamos vivendo gerações que estão sendo categorizadas. Nós tivemos os baby boomers, nós tivemos a geração X, nós tivemos a geração Y, e de 94 em diante, nós tivemos aí a geração Z, também chamada de millennials. E significa Z porque é desapear. Porque eles ficam com o controle mudando de canal, eles pegam o celular e eles ficam zapeando. E sabe de uma coisa? Uma característica da geração Z é a ansiedade. Você sabe que hoje, eu já falei isso aqui, existe uma doença de pessoas que não conseguem ficar sem o celular. Chama-se nanofobia. Isso já está entre os cientistas. Já deram um nome, tem uma nomenclatura. E isso acontece inclusive com crianças. A tela azul do celular, ela mexe numa área do cérebro, na mesma área do cérebro que a droga. E sabe o que acontece? Essa geração, ela não tem paciência, ela não consegue esperar. Porém, nós também temos visto uma geração inquieta, ansiosa e depressiva. Por quê? Porque as coisas não acontecem no seu tempo. E então se torna uma geração rasa. Mas eu quero dizer algo para você. Se você quer se submeter aos processos de Deus, se você quer viver o propósito de Deus plenamente para a sua vida, entenda algo, tudo tem o seu tempo. E o seu tempo, a sua vida, os tempos na sua vida estão diante do Senhor. Na hora certa, vai dar certo. Amém? Se não deu certo ainda, é porque não é a hora. Porque você não está pronto. Quando nós olhamos para a vida de Davi, a gente percebe que Davi, ele não cria atalhos. Uma pessoa que não respeita os tempos é uma pessoa que quer criar atalhos. Ela não tem a paciência de esperar. Mas Davi, ele não enfrenta Saul, mesmo tendo a unção. Ele não vai lá dar uma carteirada em Saul para falar assim, viu, a unção está comigo. Não. Ele também não fala mal de Saul, mesmo sendo perseguido por ele. Davi não mata Saul, mesmo tendo a chance e sendo perseguido injustamente por ele. Davi lamentou a morte de Saul. Ele chorou a morte de Saul e Jonatas, mesmo sabendo que depois da morte deles, ele assumiria o trono. Davi não requereu o reino depois da morte de Saul. Foram os líderes que vieram atrás dele. E vieram uma parte, não vieram todos. Sabe o que aconteceu? Davi também não foi dar carteirada no restante. Davi não criou atalhos. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer viver propósitos sólidos na sua vida, não crie atalhos. Se submeta aos processos de Deus. Abrace o processo de Deus e cresça. E se as coisas demoram um determinado tempo para acontecer, e se você se submete a isso, quando você estiver pronto, Deus te encontra. Se você quer ter uma vida plena em Deus, você precisa abraçar o processo. E o tempo faz parte do processo. Nós precisamos nos submeter a isso. A segunda característica que nós vamos aprender nos processos de Deus é que vão haver momentos de solidão. Queridos, eu não sei se você já percebeu, mas quase todos os homens e mulheres da Bíblia, quase todos os homens e mulheres da história que foram relevantes, eles tiveram momentos de solidão. Não é que você vai viver em solidão, mas há momentos que Deus te esconde. Você sabia que há momentos que Deus te esconde? Vou contar um negócio para você. Tem momento que Deus te esconde tão bem que nem os teus amigos te acham. Sabe quando você fala assim, nossa, ninguém me liga, ninguém fala comigo, meu Deus. Se duvidar, até tua mãe esquece de você. Aí está grave. Mas acontece. Quando Deus chama Abraão, ele fala, sai do meio da tua parentela. E ele sai. Quando Deus vai trabalhar na vida de Isaac, ele mostra onde Isaac deveria estar. Quando Deus vai trabalhar na vida de Jacó, ele separa ele da sua família. Quando Deus vai trabalhar na vida de José, ele tira ele do meio da sua família. Quando Deus vai trabalhar na vida de Esther, ele tira ela da sua família. Quando Deus vai trabalhar na vida de Davi, ele tira ele da sua família. Ele vai para o palácio. Mas sabe o que acontece depois? Depois ele perde a sua esposa, ele perde a sua posição, ele perde as pessoas que estão ao seu redor e ele vai para uma caverna. E só depois que ele vai para essa caverna que os seus irmãos vão caminhar com ele. Meu irmão, no tratar de Deus nós vamos ter momentos de solidão. E acredite, eles são necessários, sabe por quê? Nós precisamos aprender a depender de Deus.
Quando nós estamos cercados de pessoas, nós gostamos de ouvir que nós estamos certos, nós gostamos de ouvir que nós temos razão, nós gostamos de ouvir coisas que são agradáveis para nós, mas há momentos, acredite, você vai viver momentos na sua vida onde você vai ser confrontado. E se nós não aprendermos a depender de Deus, essas coisas vão nos roubar e a gente vai parar no meio do caminho. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está construindo homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que não vão desistir no meio do caminho. E para a gente não desistir no meio do caminho, a gente tem que aprender a depender do Senhor, a gente tem que aprender a colocar nossa confiança no Senhor. Então acredite, queridos, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não vão ser suficientes para preencher algumas coisas no nosso coração. Isso faz parte do processo de Deus. A solidão faz parte das ferramentas de Deus para tratar conosco. Ela nos aponta para o Senhor, nos torna dependentes dEle. Então, o Senhor muitas vezes tira todas as nossas muletas. Algumas coisas são muletas para nós. Às vezes o Senhor tira cargos, às vezes o Senhor tira empresas, às vezes o Senhor tira empregos, às vezes Deus tira colaboradores, às vezes Deus tira tantas coisas, porque Ele está chamando a nossa atenção para nós olharmos apenas para Ele. Isso não significa que você vai se isolar. Sabe por quê? Porque não é o propósito de Deus que nós vivamos isolados. O fato de nós passarmos pelo deserto é passar pelo deserto e não viver no deserto. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Você entende? Então você vai passar por um período de solidão. Se submeta a esse processo, abrace o processo, porque você vai sentir saudade dele. Acredite. Talvez você está passando pelo processo, Deus tratando, e você não vê a hora de acabar. Mas eu quero dizer uma coisa: abrace o processo, porque você vai sentir saudade dele. Então, a segunda coisa é essa dependência, é a solidão que Deus usa. A terceira coisa que o Senhor usa para tratar conosco é a obscuridade, ou seja, o anonimato. Provérbios 25:2, eu gosto muito desse texto. Provérbios 25:2, ele mostra essa maneira linda que o Senhor tem de trabalhar na nossa vida. Olha só. A glória de Deus é ocultar coisas. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los. É a glória dos reis ou dos majestosos. Queridos, Deus, Ele tem uma habilidade de nos esconder quando Ele quer nos esconder. Eu gosto muito quando a Bíblia conta sobre Elias no ribeiro de Querite. A Bíblia diz que Deus manda Elias para um lugar, que o rei manda caçar ele na terra inteira, até em outros reinos, e não encontra. E muitas vezes Deus, Ele vai trabalhar conosco no secreto, porque Deus não tem pressa. Isso é um confronto para nós. Nós gostamos quando nós somos reconhecidos, quando alguém valida algo que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes Deus vai lá, trabalhando conosco no secreto, trabalhando dentro de nós, trabalhando no nosso íntimo. E enquanto a gente não estiver pronto, o Senhor não vai nos promover. O Senhor não vai nos dar. Tem muita gente que quer adiantar esse processo todo. Tem muita gente que acha que já está pronto, que já venceu o tempo, já venceu a solidão, que já deu, já é hora de aparecer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus, Ele não tem pressa. Se Deus promove alguém fora do tempo, você não tem estrutura para suportar aquilo que Deus tem para te dar. Então a gente tem que se submeter àquilo que Deus está fazendo. Não assuste se houver fases na sua vida que parece, como eu disse, que ninguém vai lembrar de você. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando na obscuridade internamente. Sabe que esses dias nós estávamos conversando com o pastor Flavinho, que esteve aqui. O pastor Flavinho hoje é um dos substitutos do pastor Márcio nos cultos da sede. Só que, sabe o que aconteceu com ele no início do seu ministério?
Ele conta que ele era professor de academia. Então, ele tinha que dar aula das 6 da manhã até umas 9 horas aproximadamente. E aí, ele levava uma roupa para a academia. E ele fazia o quê? Ele chegava lá, dava 9 horas, ele trocava de roupa e ele corria para a igreja para atender pessoas, para trabalhar na obra de Deus. E chegava à tarde, ele tinha que estar, acho que das 5 às 8 da noite na academia. Ele ia de novo, corria para a academia, chegava lá, trocava de roupa, dava as aulas. E aí, quando ele saía de lá, ele trocava de roupa e ele ia para a igreja para pegar o culto das 8 da noite. E ele não era registrado como pastor. E se passou praticamente um ano e ele estava fazendo isso. E um dia, o pastor Márcio ligou para ele. O pastor Márcio ligou para ele, ele contou isso para nós. Ele falou assim, pastor Márcio me ligou. E ele falou assim, ô Flavinho, eu vi aqui que você não é registrado nessa igreja. Um ano, queridos. Sabe como? Se submetendo ao processo, honrando ao Senhor, sem querer nada em troca. E ele falou assim, não, está errado isso. Não, pastor, mas eu trabalho na academia. Não, você vai pedir a conta da academia e você vai vir trabalhar com a gente. Sabe por quê? Porque alguém que entendeu que não precisa estar à frente, só precisa honrar ao Senhor. Meu irmão, quando você é fiel na obscuridade, quando você é fiel no seu secreto, quando você é fiel nas pequenas coisas que Deus te dá, sem que ninguém te veja, sem que ninguém te reconheça, quando você sabe lidar com a falta de reconhecimento, entendendo que tudo que nós fazemos é para o Senhor que nós fazemos, você está ficando pronto para aquilo que Deus tem para fazer. Nós precisamos aprender a honrar o Senhor com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente tem. Uma outra coisa muito interessante que o Senhor usa para trabalhar conosco, a quarta característica que o Senhor usa nos seus processos é a rotina. Gente, a gente adora grandes eventos, não adora? Gente, quem veio na conferência? Dá uma glória a Deus aí. Ah, que coisa linda. Gente, a conferência foi maravilhosa. Os eventos são importantes, mas eles não são suficientes. Os eventos, eles servem para nos acender, mas quando se trata de caráter, que é isso que o Senhor quer moldar em nós, nós temos que nos submeter aos processos. Sabe por quê? Processo revela caráter. Processo revela caráter. Quem não se submete ao processo, não permite Deus trabalhar caráter. E quem não deixa Deus trabalhar o caráter, não vai viver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Você já deve ter me ouvido falar isso, mas eu vou falar de novo. Problema não tem CEP, problema tem CPF. Problema não tem CEP, problema tem CPF. Às vezes você está lá na rotina do dia a dia, achando que ninguém te reconhece, achando que você está sozinho, que você não está sendo cuidado, quando na verdade Deus está tratando de você. E aí você quer fugir dessa rotina. Você quer viver só coisas grandes, mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que Deus usou os homens e mulheres de Deus, Ele usou esses homens e mulheres fazendo coisas simples, do dia a dia. Como foi que Davi venceu Golias? Foi usando a roupa de Saul, a melhor roupa de guerra dele? Ou foi fazendo aquilo que ele fazia todo dia? Pegando a funda de todo dia, escolhendo pedras como ele fazia todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vai usar a sua rotina para te levar para um outro nível. Não despreze o seu dia a dia, não despreze quando você está lavando louça, não despreze quando você está atendendo uma pessoa. Acredite, Deus vai usar a sua rotina, a minha rotina, para tratar com o nosso caráter. A palavra de Deus nos conta uma história muito interessante no livro de Juízes, que eu não vou ler agora por uma questão de tempo. Mas a Bíblia fala que nos dias da profetisa Débora, Deus usa uma mulher para matar Sísera. E sabe como que ele usa? Débora anuncia, né, que eles estão indo para a guerra. E Deus fala que vai usar uma mulher para matar Sísera. E a Bíblia diz que ele chega na casa de Jael. E quando ele chega lá na casa daquela mulher, ela dá um leite para ele, né? Não era um leite comum, mas um leite de cabra. E sabe o que acontece? Aquela mulher, ela pega uma estaca e ela bate na cabeça de Sísera. Agora entenda algo. Era papel das mulheres montarem tendas.
Então, Jael estava fazendo algo que ela fazia todos os dias. Ela tinha estrutura física para fazer aquilo. Ela tinha estrutura emocional para fazer aquilo, porque ela fazia todos os dias. Meu irmão, os seus gigantes vão ser vencidos na sua rotina. Os seus gigantes vão ser vencidos com as armas que você desenvolve todos os dias. Os seus gigantes, os seus inimigos vão ser vencidos quando você der valor à rotina, àquilo que é o seu dia a dia. Não despreze a sua rotina. Deus usa aquilo que você faz para vencer o seu gigante. Os eventos são importantes, mas existe mais do que isso. Existe o de repente de Deus, mas acredite, o de repente de Deus vem para aqueles que estão construindo algo todos os dias. Esses dias eu estava vendo o podcast do Thales, e o Thales, ele tem uma história muito intensa, né? Ele fala isso, ele é muito intenso, Thales Roberto, e ele contando sobre a conversão dele e contando sobre o momento em que o coração dele se ensoberbeceu de tal maneira, né, que ele foi tirado. E ele falou que Deus falou com ele que ele seria tirado. E então, até ele conta de uma música que ele canta em um dos álbuns anteriores dele. E ele fala que aquela canção era algo profético. E aí, sabe o que acontece? Ele vai para os Estados Unidos, e aí lá, ele tem que se submeter às rotinas. Ele voltou aos shows, e ele fala, meus shows são muito intensos. Mas sabe o que eu faço? Nos cultos, que eu estou lá, quando eu estou lá, eu estou orando por pessoas. Eu estou me submetendo às regras, eu estou me submetendo à rotina. E sabe o que eu vou fazer segunda-feira? Eu vou lavar louça junto com a minha esposa, eu vou cuidar dos meus filhos, porque tudo isso molda o meu coração. Meu irmão, não despreze as atividades do dia a dia. Não despreze a rotina. Não despreze mesmo as coisas que às vezes vêm para te moer. Deus usa a rotina para nos moldar. Deus usa a rotina como parte do trabalhar de Deus nos processos da nossa vida. Se submeta, abrace o processo. Abrace a sua rotina. E cresça, abrace a solidão nos momentos que ela vai vir para você e cresça. Abrace aquilo que Deus está colocando sobre você e cresça. A quinta característica nos processos de Deus que nos preparam é uma coisa chamada realidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Na nossa caminhada com Deus não tem simulador. É tudo de verdade. A gente chora de verdade, a gente passa raiva de verdade. Você está aqui nessa noite e eu tenho certeza que o Senhor vai falar e já está falando ao seu coração. Nós adoramos o Senhor e essa presença é maravilhosa. Mas daqui a pouco você vai sair daqui e você vai para a sua realidade, para a sua casa, para a sua realidade. E talvez até aqui, saindo daqui, talvez no caminho mesmo, algo vai acontecer que você vai falar assim, nossa, mas eu estava tão bem, isso te tira do sério. Você está sendo tratado na realidade. Queridos, o Marcos, ele sempre fala isso, e a gente fala isso sempre também, que se você passar em casa, perto da 1 hora, você vai chamar o conselho tutelar lá em casa. Que é assim, Davi, você já comeu? Davi, você está pronto? Eu já contei isso aqui. Um dia, me desculpe os que já ouviram, mas um dia a gente estava lá naquela loucura. Davi, Lucas, vamos. E aí eu não sei onde está minha lancheira. E o Marcos no carro buzinando. E aí eu subi correndo atrás dele. E aí chego lá, está aqui a sua lancheira. E aí ele coloca o estojo dentro da lancheira. Aí eu falo, não, aí não é lugar de lápis, menino, tiro. Aí abro a mochila dele, o cachorro dentro da mochila. Gente, eu não sabia se eu ria ou se eu... Gente, isso é realidade. Isso é realidade. Vocês estão rindo, né? Vocês estão achando que eu vivo o quê? De salto alto? Vai lá em casa. Que hoje à tarde eu estava lá passando roupa, adorando o Senhor, enquanto eu passava roupa. Queridos, Deus usa os processos para nos moldar, e uma das ferramentas dos processos é a realidade. É quando alguém bate de frente com você. É quando você é testado para você mentir. É quando você é testado para você para você ser honesto. É quando você é tentado para você não sair do sério com alguma pessoa, para você ser paciente, para você ser benigno.
Deus usa a realidade. Deus não trabalha conosco numa casinha, sabe, fechada. Não. Ele coloca a gente na realidade. Os mosteiros, né, que nós vemos aí. Os mosteiros, eles aconteceram porque as pessoas resolveram fugir. E muita gente está querendo fugir da realidade. O que é realidade virtual? Realidade virtual é gente querendo fugir da realidade. Mas deixa eu falar algo para você. Você pode querer ficar o tempo que você quiser no celular. Você pode ir para o metaverso. Você pode fazer o que você quiser. Mas em algum momento você vai ter que enfrentar a sua realidade. E Deus usa a realidade como processo para trabalhar conosco. Meu irmão, acredite. Davi não foi moldado dentro de um palácio. Davi foi moldado num processo de realidade. 400 homens na caverna de Adulão. Você já leu quais eram as características daqueles homens? Endividados, amargurados de espírito. Tá bom para você? 400 homens assim. Querido, nós precisamos nos submeter aos processos de Deus. Agora olhe para quem está do seu lado e fala, abraça o processo. E cresça. Deixa eu dizer algo para você. Quanto antes você entender o que Deus está fazendo e você se submeter a esse processo, mais rápido você muda de fase. Na sala de espera de Deus não tem senha, existe aprendizado. Na sala de espera de Deus, não adianta você falar, já chegou a minha senha para eu mudar de fase? Não. É quando você entende o processo, se submete a ele. Meu irmão, se você não se submeter ao processo de Deus, para moldar o seu caráter, você vai passar ano após ano encruado. Encruado. Sabe o que é uma coisa encruada? É uma pessoa, o feijão, né, ele tem uma característica, que se ele encruar, você pode cozinhar ele por horas e ele fica duro. Tem gente que é assim. Não se submete ao processo e não cozinha, não se transforma, não muda. Nós precisamos nos submeter ao processo. Abraça o seu processo. Pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda agora? É hora de calar, eu vou me calar. É hora de falar, eu vou falar. É hora de me submeter, eu vou me submeter. É hora de eu aprender com a rotina, de eu fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou fazer. Queridos, a gente precisa aprender que o Senhor está fazendo algo. A gente não está nessa vida brincando de viver. Eu e você temos um propósito nessa vida. Há algo definido da parte de Deus. Você tem habilidades que são únicas, que são suas, que são exclusivas. Você é único. O seu DNA é único. A sua íris é única. O timbre da sua voz é único. Entenda isso. A sua digital é única, você é uma pessoa única e exclusiva. Deus tem planos, Deus vai fazer coisas na sua vida que não vai fazer através de mim. Você entende? Mas se você não permitir que o seu caráter seja trabalhado, se você não se submeter ao processo daquilo que Deus está fazendo, você vai ficar olhando todo mundo passar, todo mundo crescer. E você vai fazer o quê? Vai ficar revoltado, querendo ter razão. Meu irmão, está na hora de você se submeter ao processo. Está na hora de você fazer algo mais. Dar um passo a mais daquilo que você está fazendo. Se adiante. Jesus, ele vem trazer o evangelho para nós e ele fala o que é a segunda milha. Gente, alguns sabem disso, outros não, mas você sabe que nos dias de Jesus, as pessoas que estavam ali, elas estavam sujeitas ao governo romano, ao império romano. E havia uma lei, né, vou dizer dessa forma, de que quando um soldado romano, um oficial romano, ele chegava em uma parte do muro, se ele avistasse um judeu, ele falava assim, você carrega a minha mala daqui para lá, você carrega a minha bagagem, e eles tinham que carregar 1 milha. E isso era humilhante para eles, mas Jesus vem e fala assim, se alguém te obrigar a carregar 1 milha, andar 1 milha, o que você vai fazer? Ande 2. O evangelho, ele vem nos dizer, você está habilitado para ir além daquilo que você acha que você pode. O evangelho vem dizer, eu te habilitei. Jesus vem falar, eu já te habilitei para você ir além do que você acha que você pode. Se submeta ao processo, abrace o processo, pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é o teu propósito para mim hoje?
Talvez Deus vai jogar fora tudo que, aos teus olhos, Deus vai jogar fora tudo que você já viveu até aqui com Ele, que você achava que você estava pronto, que você achava que o seu tempo já tinha dado, e Deus vai falar, nós vamos começar de novo. Meu irmão, abraça o processo, para de querer lutar com Deus, para de querer lutar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, se submeta ao processo. E aí, queridos, existe um segredo para nós abraçarmos esses processos. Então, eu só vou repassar rapidamente com você, que eu quero muito que você guarde isso no seu coração. A primeira característica, a primeira coisa que o Senhor usa nos processos que nós falamos aqui, é a questão do tempo. Respeite os tempos do Senhor. A segunda coisa, são momentos de solidão. A terceira coisa, são momentos de anonimato. A quarta coisa é a rotina. E a quinta coisa é a realidade. Agora, há algo que sem isso você não vai conseguir abraçar o processo, que é o segredo. E o segredo para você abraçar o processo é a humildade. Nós nunca vamos conseguir abraçar o processo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, se nós não formos humildes. Você sabe que a palavra humildade, ela vem de humus, é terra. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos um Davi voltando para as ovelhas, mesmo depois de ser ungido rei. Isso é humildade, queridos. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele podia falar assim, não, agora não, que para mim, eu sou um ungido do Senhor. Não, não. Davi volta a pastorear as ovelhas. Davi tinha esse coração, essa humildade. Ele não se ensoberbeceu. Ele volta aos cuidados das ovelhas e ele humildemente toca para o rei. Você entende que Davi é chamado para tocar para o rei? Mesmo sendo ungido, a unção estava sobre ele. Mas ele não busca isso. Ele vai e ele toca diante de Saul. Nós percebemos que ele, humildemente, depois de vencer o gigante, ele simplesmente volta a trabalhar com Saul na posição que ele estava. Ele não é uma pessoa que requer direitos. Gente, muitas vezes o nosso ser humano é cheio de direitos. A gente quer exigir coisas. Meu irmão, você quer um segredo para ser feliz? Seja humilde. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar isso. Se você perceber, você vai ver aqui que Saul foge. Davi foge de Saul. Ele não enfrenta Saul. A unção estava sobre ele. Ele estava sendo injustiçado, mas ele tinha humildade. Meu irmão, sem humildade você não consegue abraçar o processo. Sem humildade nós não conseguimos. Se você quer viver os planos de Deus, precisa amar o processo. E sem humildade você não vai fazer isso. E não tem como não falar que humildade era uma das características de Jesus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Olha o que Paulo vem falar a respeito de Jesus. Eu vou ler o que está no projetor. Quero ler essa versão. Versículo 3, Filipenses 2, 3, isso mesmo, que estava. Isso. Nada façam por rivalidade, nem por vaidade. Na minha versão diz partidarismo ou vanglória. Na minha versão diz, mas por humildade. Cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha isso, gente. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Ele não está falando de problema com autoestima, não é isso não. Ele está falando assim, nada façam por contenda ou por partidarismo, não, nem por vanglória, mas por humildade. A motivação do nosso coração tem que ser essa. E ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, vamos ler junto, gente? O versículo 5 em diante. Coloca aí, vamos ler junto? Tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, ele o quê? A si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. E o versículo 9: por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Meu irmão, nós estamos diante de uma mesa do nosso Senhor, do nosso Salvador. Sabe por quê? Porque Ele se humilhou, Ele foi humilde, Ele se submeteu ao processo, Ele abraçou o processo e Ele disse: Senhor, Pai, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida. Está na hora, meu irmão, da gente renunciar essa quantidade de direito que a gente acha que a gente tem, essa quantidade de razão que a gente acha que a gente tem, porque isso vai fazer a gente ficar estagnado, paralisado diante daquilo que Deus tem para nós. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer usar você para reinar, para avançar o reino de Deus, para ser uma referência na sua casa. Seus filhos estão olhando para você, as pessoas que trabalham com você estão olhando para você, e talvez a única Bíblia que elas vão ler vai ser a sua vida. Nós não podemos ficar paralisados. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus tem um propósito para a minha vida, e a gente tem que entender a seriedade disso. Está na hora da gente se esvaziar de nós mesmos. Está na hora da gente se esvaziar de coisas que nós construímos sozinhos. Está na hora da gente se entregar diante da presença dEle e dizer: Abba, não como eu quero, mas como o Senhor quer. É a rotina, Senhor, eu me submeto a ela. É a solidão, Senhor, eu me submeto a ela. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui. Eu quero me entregar, não parcialmente, mas totalmente. Meu irmão, há um nível muito mais alto que Deus quer me levar e Deus quer te levar. Se Deus está trabalhando no meu e no seu coração, e eu creio que Ele está, é porque Ele quer nos levar a lugares mais altos. Então pare de querer enfrentar e abrace o processo e cresça. Você só vence aquilo que você enfrenta. Talvez Deus está colocando você em situações que conflitem com os teus medos. Talvez Deus vai te colocar em situações que conflitem você com o seu orgulho. Talvez Deus vai conflitar você, vai colocar você em situações que conflitem com o seu temperamento. Meu irmão, abrace o processo. Abrace o processo. O Senhor quer moldar você. A Bíblia diz que nós estamos diante de uma mesa e nós devemos fazer isso em memória dEle. E em memória dEle, Ele me chamou e te chamou para sermos discípulos dEle. E o que Ele diz para o discípulo? Aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.